Fala galera, beleza? Vamos para o estudo das funções, que são variadas, né? Pode ser função quadrática, função afim, função modular, função exponencial, função inversa, função composta, enfim. É uma variedade de funções que estudaremos no decorrer aqui das aulas, devagarinho, né? Não será apenas em uma aula que estudaremos todas elas, então será uma aula para cada tipo de função. Mas primeiro, vamos entender como é que eu construo uma função. Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é o plano cartesiano. Lembra de René Descartes, na aula da origem da matemática? Então, ele foi crucial na construção desse tipo de plano. Do que é composto o plano cartesiano? É composto por duas retas que se cruzam formando 4 ângulos de 90 graus. Como a reta ela é centralizada pelo valor zero, e aí vocês aprenderam o quê? Para esse lado direito os valores são positivos e para o lado esquerdo os valores são negativos. E aqui está o zero. Então eu cruzo as duas retas, elas se tocam zero com zero. Aí chamamos aqui de origem, ó. Esse ponto central onde elas se tocam é o zero dessa reta horizontal e o zero da reta vertical. Claro que a gente vai ficar chamando reta horizontal e reta vertical. Cada uma delas tem um nome, que a gente vai ver no próximo slide. Mas primeiro eu quero só associar aqui como é que a gente constrói o plano cartesiano. Esses valorzinhos aqui, eles vão ser combinados entre si. Observe aqui que eu estou tracejando da reta horizontal paralelamente à reta vertical e estou tracejando esse valor aqui paralelamente à reta horizontal. Então, quando você cruzar esses dois pontos, essas duas linhas, forma um ponto. Esse ponto aqui chamamos de par ordenado. Então, esse ponto aqui é composto desses dois valores. Toda vez que alguém falar par ordenado ou coordenada, estamos falando dessa junção desses pontos. Mas ele tem que obedecer uma ordem, não é de qualquer jeito. O que é que você tem que fazer? Sempre vocês vão ter que colocar primeiro o valor da reta horizontal, para depois colocar o valor da reta vertical. Aí simbolizamos a reta horizontal com a letra X e a vertical com a letra Y. Sempre tem que ser nessa ordem. E aí formamos um par ordenado, que simbolizamos com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. E aí você pode chamar esse par ordenado de um ponto do gráfico, que é o que eu estou fazendo aqui, ó. Ponto A e ponto B. O ponto A, quem é o valor primeiro que eu tenho que colocar? O da reta horizontal, que é o x. Então é 4, separado por uma vírgula. E o segundo valor, que é o valor correspondente a y, é 3. Então, esse ponto A é formado por 4 e 3. Par ordenado, coordenadas. Exemplo do ponto B. Primeiro eu vou colocar o valor da reta horizontal, que ali corresponde ao x, é 7, associando com menos 2. Então, eu formo um ponto B. Sempre simbolizado com a letra maiúscula. Não esqueçam disso, é obrigatório usar a letra maiúscula. Tá, então como é o nome dessas retas aí? Aí foi como eu disse. Cada reta dessa ela tem um nome. A da horizontal chamamos de abscissa. Todos falam abscissas, estamos falando da reta horizontal. Nunca esqueça desse nome. E quando falar ordenada, é a reta vertical. Aí fica falando ordenada, abscissa, abscissa ordenada, mas se habitue com a palavra. Mas usualmente usamos só apenas a letra X, como eu estou fazendo aqui, ó, e a reta vertical, a letra Y. Tranquilo? Beleza, aí aqui eu formo um ponto, aí esse ponto P aqui, como é que eu formaria esse ponto P? Estou associando o 15 com o 8. Então primeiro eu coloco o valor de x, vírgula, o valor de y. Então eu formei meu par ordenado. Isso aí é tranquilo para vocês. Sei que vocês são os gênios. Não preciso falar muito. Próximo. Dentro do plano cartesiano, como essas duas retas se tocam em um ponto que a gente chama de origem, 0 com 0, essas duas retas formam 90 graus, logo a gente acaba separando 4 partes. E essas partes chamamos de quadrantes. E elas são contadas
ordem anti-horária. Observe que é anti-horário. Eu conto daqui para cá e fecha aqui, né? Então é anti-horário. Como é que eu classifico? Primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Observe que esses dois aqui chamamos de quadrantes ímpares e esses quadrantes aqui chamamos de quadrantes pares. É bom vocês lembrarem disso futuramente, né? Será importante no estudo das funções. Em certas situações, alguns conceitos são necessários e facilitam a sua vida para vocês entenderem que assim eu cruzo dois quadrantes ímpares e assim eu cruzo dois quadrantes pares. Será um conceito importantíssimo futuramente. E dentro desses quadrantes eu posso assim, associar o seguinte. Se eu sei que o par ordenado é formado por x e y, então eu sei que qualquer par ordenado em que for um valor positivo e outro valor positivo, x e y, sempre isso estará no primeiro quadrante. Como assim? Calma. Se eu tenho um valor negativo de x associado a um valor positivo de y, eu estou no segundo quadrante. Negativo de x com negativo de y, estou no terceiro quadrante. E positivo de x e negativo de y, estou no quarto quadrante. Para que serve isso? Geralmente em aula o professor ele dá um ponto, um par ordenado e te pergunta em qual quadrante ele está. Aí você vai pegar aqui associar, o menos 5 está onde? Aí você vai, o 0 está aqui, então menos 5x está cá. E o 8 positivo, aí você vai e liga. Não precisa você perder esse tempo todo. Para determinar o quadrante, para marcar o ponto precisa, né? Mas para determinar o quadrante, o que é que você tem que fazer? Olha o sinal do número que corresponde a x e olha o sinal do número que corresponde a y. Observe que o 5 é negativo e o 8 é positivo. Só para uma necessidade, mas também não está errado se eu botar o sinal. Então eu sei que o sinal de 8 é positivo, então você vai comparar. Qual quadrante? Que sempre o x será menos e o y será mais. Aí você vai procurar aqui e ver. X aqui nesse quadrante é menos e o y é mais. Então significa que esse ponto está no segundo quadrante. Tranquilo? Isso é apenas uma observação interessantíssima, né? Não há necessidade de se prender tanto a isso. Mas é importante, como estou falando, conceitualmente futuro, para estudar vários tipos de funções, cada conceitozinho desse faz muita diferença. Dando continuidade, temos agora, já acho que é a bissetriz, se eu não me engano, deixa eu ver, tem uma bissetriz aqui, deve ter pulado de slide. Deixa eu voltar. Isso mesmo, é a bissetriz. Lembra que eu falei dos quadrantes? Então toda vez que eu cortar meio a meio os quadrantes, passando pela origem, observe que igualmente é aqui, igualmente é cá. Como é que eu percebo que é uma bissetriz? Você vê a associação aqui. Primeira coisa, o que é uma bissetriz? É você cortar um ângulo ao meio. Assim, para vocês entenderem melhor. Cortar um ângulo ao meio. Toda vez que você tem um ângulo e você passa uma reta, um segmento de reta, uma semi-reta, entre esse ângulo, aí você vai estar formando dois ângulos iguais. Logo, do plano cartesiano como é que fica? Você vai associar 1 com 1, 2 com 2, 3 com 3, 4 com 4, 5 com 5. Aqui, as partes negativas, né? Menos 2 com menos 2, menos 3 com menos 3, menos 5 com menos 5, menos 6 com menos 6, assim vai. Então aqui a gente chama uma bissetriz que corta os quadrantes ímpares, E eu tenho também outra bissetriz que corta os quadrantes pares, que seria mais ou menos assim, ok? Então é a mesma coisa, só que no sentido dos quadrantes pares, do segundo para o quarto quadrante. Outro conceito importante, que quando eu comentar futuramente nas funções, vocês vão relembrar. Com certeza. Tá, agora vamos para o nosso outro tópico aqui. Produto cartesiano. O termo produto vem de multiplicação, né? Quando a gente fala ordem dos fatores, não altera o produto. É semelhante aqui, mas não é bem uma multiplicação. A gente vai fazer uma associação
com os conjuntos. Então a definição de produto cartesiano é essa daqui. Tal que você vai formar pares ordenados, sendo que sempre o primeiro valor pertence ao primeiro conjunto e o segundo valor pertence ao segundo conjunto. Tem que ser nessa ordem. Conceitualmente, parece uma loucura, né? Então vamos para a prática que acaba com essa confusão. Então vamos fazer esse exemplo aqui agora, ó. Deixa eu apagar aqui. Para entender na prática como é que funciona o produto cartesiano. Vocês verão que é fácil. Então eu dei aí dois conjuntos. Estou pedindo dois produtos cartesianos. Vamos fazer um por vez. E vamos verificar se o produto cartesiano de A e B é igual ao produto cartesiano de B e A. Por quê? Eu sei que quando eu faço, sei lá, um exemplo, 8 vezes 5 dá 40. E quando eu faço 5 vezes 8 também dá 40. A ordem dos fatores não altera o produto. E aí, pelo nome de produto cartesiano, aí alguns alunos associam isso para esse conteúdo. Veremos agora, às vezes é matemático que criam as coisas, aí a gente tem que se virar para descomplicar, né? Então vamos descomplicar isso. Vamos ver se a multiplicação corresponde a esse conteúdo chamado, esse tópico aqui chamado produto cartesiano. Então vamos ver se o inverso é válido, certo? Certo! Primeira coisa, meu conjunto A é 1 e 2. Meu conjunto B é 3. Vou acompanhando aí. 5 e 7. Aí agora eu quero fazer minha letra A. Quero formar o produto cartesiano de A com B. Então sempre a notação de produto cartesiano será assim. Dois conjuntos, e entre esses dois conjuntos eu vou botar um X. Tem que ser um X, não pode ser aquela bolinha que eu usei, que a gente utiliza uma bolinha para indicar a multiplicação. Obrigatoriamente tem que ser um X. Observe que na definição eu mostrei isso aqui, ó. Tem que ser sempre com um X no meio. Certo? Indicando o produto cartesiano, que é uma multiplicação de conjuntos. Então como é que eu faço? Você vai associar, como eu estou começando com um valor aqui, o primeiro conjunto é A, então você vai associar todos os conjuntos de A com o conjunto de B. Como assim? Então vamos lá. Quem é o meu primeiro valor? É 1. Então você vai formar um par ordenado. 1, vírgula. E agora vai associar com o valor de B. 3. Já fiz minha primeira multiplicação. Agora eu vou associar o 1 com 5. Fiz uma segunda. Ainda falta associar o 1 com 7. Aí você vai e faz aqui, ó. 1 com 7. Associei esse primeiro valor aqui com B. Pronto, vou passar agora para o meu segundo valor. Então eu vou associar agora 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Então eu vou associar agora 2 com 3, certo? 2 com 5. E por último, sempre com parênteses, já que são pares ordenados. E o último vou associar 2 com 7. Jefferson, agora eu vou fazer 3 com 1, 3 não pode, porque aqui está indicando que meu primeiro valor tem que ser sempre um valor de A. Ó. Observe que sempre o primeiro valor antes da vírgula foi um valor de A, por causa dessa correspondência aqui. E o segundo valor foi sempre um valor de B. Certo? Então eu concluí, ó. Já associei 1 com 3, 1 com 5, 1 com 7. 2 com 3, 2 com 5 e 2 com 7. Formei meu produto cartesiano, A e B. Fechou aí. Tenho quantos elementos? Tenho quantos pares ordenados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu já sei a quantidade de pares ordenados pela quantidade de elementos. Quantos elementos tenho aqui? Tenho 2 elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? Tenho 3 elementos. 3 indivíduos. Não são malfeitores, eu acho. Então, 2
vezes 3, então dá 6. O que é que eu fiz aqui, professor? Eu contei a quantidade de elementos com a quantidade de elementos e multipliquei entre eles. Já que é um produto cartesiano, eu posso fazer isso com os elementos. Eu descubro o total de pares ordenados. Realmente foram 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se você fizer menos, está errado. Se você fizer mais, também está errado. Então é assim que você descobre a quantidade de elementos que resultarão no produto cartesiano. Professor, ainda estou meio sem compreender o que é isso aí. Você associou e tal. Então vamos fazer o produto cartesiano de B com A. Vou fazer aqui embaixo para a gente comparar. Talvez melhore o seu entendimento. Vou fazer agora o produto cartesiano de B com A. O que é que significa isso? Que eu vou agora colocar sempre no par ordenado o primeiro valor antes da vírgula, valores de B, associando com os valores de A. Deixa eu apagar isso aqui para não confundir. Então, se eu estou dizendo que é B aqui está iniciando, e depois A, então eu vou começar com os valores de B. Então agora, faço 3, vírgula, primeiro valor de A, 1. Fecha. Agora eu vou associar 3 com 2. Terminou? Sim, já associei com todos os possíveis elementos de A. Então eu passo agora para o 5. Então o primeiro valor é 5, vírgula, o segundo valor que é A, 1, depois 5 e 2, e agora eu vou associar 7 com 1 e 7 com 2. E por último, e aí acabou. 6 elementos também, né? Porque 3 vezes 2 também dá 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Elementos não, pares ordenados. Então, o que é que você agora consegue comparar? Fiz o produto cartesiano A com B e fiz o produto cartesiano B com A. É igual? Óbvio que não, né? Aqui, enquanto x é 3 e y é 1, aqui já é o contrário. X é 1 e y é 3. Então, com isso eu provo que A cartesiano B é diferente de B cartesiano A. Não segue aquela ordem da multiplicação, né? Se você fizer a comutatividade, dá o mesmo valor. Essa propriedade aqui não serve. Cai muito em vestibular isso aqui, esses conceitozinhos. Né? Ok? Beleza. Eu só posso representar produto cartesiano assim? Não. Tem outra forma de representar produto cartesiano, que é chamado diagrama de flechas. Então eu vou apagar essa parte aqui de B, só para fazer um diagrama de flechas. Quando eu fizer com um, vocês vão entender para qualquer produto cartesiano. Então como é que você faz o diagrama de flecha? Você começa fazendo um conjunto, o diagrama de Venn, que a gente já estudou lá em conjuntos. Quem é meu conjunto A? 1 e 2. Então, eu vou fazer um diagrama de flechas com esse. Então eu tenho que começar com o conjunto A e depois com B. Se eu fosse fazer a letra B, ia ter que começar com o conjunto B, porque é o primeiro, e depois o conjunto A. Mas aqui eu estou fazendo a letra A. Né? O diagrama de flechas. Meu diagrama de flechas da letra A. E meu conjunto B é quem? É 3, 5 e 7. Então agora vocês vão associar. Como é que eu fiz? Associei 1 com 3. Depois 1 com 5. Depois 1 com 7. E 2, professor? Associei 2 com 3. Aqui. 2 com 5. E 2 com 7. Isso que a gente chama de diagrama de flechas. Ok? É você sair ligando os valores que você formou, os pares ordenados. Bonitinho. E aí está. Nosso exemplo aqui, ali. Tranquilo? Vamos dando continuidade.
Relação binária. Relação binária surge justamente daqui do produto cartesiano. Eu tenho uma composição de muitos valores. Aqui eu só fiz associação com 2 elementos com 3. Mas imagine aqui um conjunto infinito de números naturais com números naturais. Então daria infinitos conjuntos, claro. Então, e todo desordenado, né? Tudo fora da ordem. Além de eu colocar o diagrama de flecha, eu posso representar no plano cartesiano, né? Claro, isso aqui são pares ordenados, cada um deles corresponde ao plano cartesiano. Então, o produto cartesiano muito grande, usando infinitos valores, ficaria totalmente sem nexo. Então, a relação binária serve para organizar esse produto cartesiano. Então, existem várias formas, e aí que vai surgir umas coisinhas que vocês vão estudando e vocês vão lembrar já. Então, vamos entender na prática, aí é conceitualmente, né? As propriedades, então vamos fazer um exercício, aí vocês vão relembrar isso aí, que vocês já com certeza viram em algum lugar. Então, do que consiste minha relação binária? Vamos a um exemplo. Nada melhor que fazer exemplo para entender. Tá aí o exemplo. Tem um conjunto A, que é 1, 2 e 3. E tem o meu conjunto B, que é 4, 6 e 8. 4, 6 e 8, 1, 2 e 3, ok. E aí agora, eu quero fazer o produto cartesiano, né? Aí eu vou combinar 1 com 4, 1 com 6, 1 com 8, 2 com 4, 2 com 6, 2 com 8, 3 com 4, 3 com 6, 3 com 8. Se eu só estivesse pedindo o produto cartesiano puramente. Mas, depois de eu falar que tem uma relação de produto cartesiano, eu vou dar uma propriedade. Eu quero o produto cartesiano de A com B, certo? Só que eu quero que meu y seja igual ao dobro de x. Quem é y? O conjunto de B. E quem é x? Ó, x pertence. Sendo que x pertence a A e y pertence a B. Então, aqui é meu x e aqui é meu y, já que está na ordem, como eu já havia comentado lá no produto cartesiano. Só que eu quero essa relação aqui. Então, como é que eu faço de maneira rápida? Você vai resolvendo simples. Então, y é igual a 2 vezes x, né? Tem um vezesinho aqui. Então, 2 vezes x. E aí você vai agora respondendo um por um. Se eu substituir x agora pelo valor de A, então fica 2 vezes 1, dá 2. Então, quando o x nessa situação aqui é 1, y tem que ser 2. Vamos fazer o resto aí, vocês vão entender. Y é igual, agora eu vou substituir o x por 2. Substituindo agora x por 2, lembrando que isso aqui implica os valores de x. Então, 2 vezes x, 4. Calma, vamos fazer agora o 2 vezes 3. Se tivesse mais valores em A, teríamos que fazer com todo, né? 2 vezes 3 dá 6. Aí agora você vai verificar se essas respostas aqui estão no conjunto B. Se tiver, eu formei minha relação binária. Se não tiver, ele não pertence à relação binária. Então, qual seria a resposta dessa relação binária? Vou botar aqui resposta dessa minha relação binária. Quando eu substituir o resultado deu algum desses aqui de baixo? Não, porque deu 2. Então, aqui dentro não tem 2. Então, 1 não forma uma relação binária. Quando eu substituir x por 2, deu algum valor daqui de dentro? Deu 4. Ó. Então, você formou uma relação binária. 2 com 4. Quando eu substituir por 3, 2 vezes 3 deu 6. Deu algum valor dentro do conjunto B? Deu. Então, formei outra relação binária. 3 com 6. Pronto. Encerrou-se aí, porque eu não tenho mais valores em A. Então, observe que se eu fizesse produto cartesiano aqui, dariam 9 elementos. Mas como eu coloquei essa propriedade, tem que ser sempre o dobro, o y tem que ser o dobro de x, então isso acontece com esses dois valores, ó. O y é o dobro de x, o y é o dobro de x. Dos 9, só restaram 2. Então a relação binária serve para isso, para organizar
produto cartesiano que é meio sem nexo, né, por assim dizer. E aí você consegue botar uma ordem nisso. Aí você também poderia associar assim, ó, fazendo um diagrama de flechas. A é 1, 2 e 3. O B é 4, 6 e 8. Então você vai ligar apenas a situação em que y for o dobro de x. Então aqui corresponde a x e aqui corresponde a y. Então, quando eu substituir no x1, deu 2. Então eu não vou ligar para ninguém, porque não tem 2 aqui. Quando eu substituir 2 em x, deu 4. Então você vai ligar o 2 por 4. E quando eu substituir 3, deu quanto? É 6. Então você vai ligar. Aí está feito o meu diagrama de flechas. O 1 não teve nenhuma correspondência aqui dentro, ó. Não teve 2. E o 8 não teve nenhum também aqui que deu o resultado de 8. E aí então fica assim a relação. 2 liga para 4 e 3 liga para 6. Simples, simples, simples. E vamos fazer mais um exemplo? Vamos sim. Quanto mais vocês entendem, né? Vou fazer esse exemplo aí agora. Copiou 2, 3 segundos, C, B, já foi. Novamente aí, eu tenho dois conjuntos, A e B. Obviamente, eu botei um conjunto diferente. Existem infinitos conjuntos. E aí eu quero agora, minha propriedade é que o y é 3 vezes x menos 1. Então a gente vai fazer o quê? Vou substituir aqui, ó. 3 vezes 1, depois resolver, depois vou subir por 3 e 4, vou resolver o x para esses 4 valores, já que eu estou dizendo que é A vezes B, que é A, falo vezes para vocês entenderem, né? Mas é produto cartesiano de A e B. Beleza? Se fosse produto cartesiano de B e A, o x ia ser o valor de B. Então se atentem a isso, a essa ordem aqui, viu? Sempre observe essa ordem aqui, ó. Sempre o primeiro valor corresponde a x e o segundo valor a y. Desde conversa para o cálculo, vamos lá. Então, y é igual a 3 vezes... Então, qual é o meu primeiro valor? É 1. Então, 3 vezes 1 menos 1. 3 vezes 1. Menos 3, eu botei aquele menos 1, eu botei menos 3. Calma aí, calma aí. Aqui, ó, menos 1. Então, 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Pronto. Já resolvi para 1. Agora eu vou substituir o x por 3. 3 vezes 3 menos 1. Tem que obedecer a fórmula, né? 3 vezes o valor de x, que é 3, menos 1. 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Vamos agora para o meu terceiro valor. Vou substituir o x por 4 e subtrair por 1. Então, 3 vezes 4 menos 1. Vem aqui da minha relação binária, menos 1, viu? E o 3. Não esqueçam disso. 3 vezes 4, 12. Menos 1, 11. Mas, e o último, vou fazer agora com 5. Três vezes 5, 3 vezes 5, menos 1. 3 vezes 5, 15. Menos 1. Isso. 14. E agora o que eu faço? Aí você vai lá no seu diagrama de flecha. Você vai armar o conjunto A. Quem é o conjunto A? Todos os valores de A aqui, ó. 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. 1, 3, 4 e 5. E quem é o valor de B? Conjunto B? É 0, 2 e 9. 9 e 11, né? Eu botei aqui, acha, só 3. Nove e 11. O que é que você vai fazer agora? Você vai associar, né? 0, 2, 9 e 11. 0, 2, 9 e 11. Você vai associar.
Para quando você substituiu o 1, 3, 4 e 5, vamos lá. Quando eu substituí por 1, o resultado deu 2. Então, quando eu substituí por 1, o resultado deu 2. Quando eu substituí por 3, o resultado deu 8. Não tem 8 aqui, ó. Não tem 8, então o 3 não liga para ninguém. Aí agora você vai. Quando eu substituir por 4, minha relação aqui, ó. Quando eu substituir por 4, minha relação deu 11. Então você vai ligar 4 para 11. Quando eu substituir o x por 5, fiz o cálculo, deu 14. Tem 14 aqui? Não. Então 5 não liga para ninguém. Então só ligo para quando o resultado der igual ao meu segundo conjunto. É fácil, sempre vai ser assim. Tem que ser, cada relação binária vai ter sua propriedade, ok? Então daqui surgem dois conceitos, que é chamado domínio e imagem. Rapidamente eu vou concluir isso aqui agora. Domínio são os valores de A que você conseguiu ligar em B. Então, qual foram os valores que eu consegui ligar de A em B? O 1 e o 4, já falando outro. Eu consegui ligar desse primeiro conjunto o 1 e o 4. Então eu digo que o meu domínio aqui é 1 e 4. E o outro é a imagem. E minha outra relação é a imagem. É quem recebe a flecha. Domínio é quem manda e quem recebe a gente chama de imagem. Então quais foram os números em B que receberam setas de A? O 12 e o 11. Aí conjunto sempre tem que ser o 2 e o 11. Então minha imagem é 2 e 11 e meu domínio é 1 e 4. A mesma coisa eu poderia ter perguntado aqui, né? No exemplo anterior. Qual teria sido o meu domínio e minha imagem? O domínio é quem mandou a flecha e a imagem é quem recebeu. Ok? Estaremos trabalhando isso em mais exercícios. E aí fica o nosso grande, vamos dizer, cientista matemático, que contribuiu muito para esse trabalho aqui relacionado ao plano cartesiano, ok? Sem ele e muitos outros matemáticos que ajudaram aqui, GPS não existiria. Fui!